Olá, hoje eu vou ensinar a fazer essa luva aberta. A luva aberta é muito prática porque te permite o uso dos seus dedos normalmente. Eu posso inclusive usar aqui meus dispositivos eletrônicos sem ter o inconveniente de ter que ficar tirando a luva para fazer esta ou aquela atividade. Eu fiz com a mesma receita dois modelos, né? Duas versões. Esta aqui, que cobre metade dos dedos, e esta aqui é uma versão mais longa, que eu faço uma dobra e tenho os meus dedos livres, como essa daqui. Mas na hora que eu sair no tempo, na hora que tiver aquele friozão, eu simplesmente desdobro e ela fica parecida com aquela luva inteiriça que é costurada aqui. Só que na hora que eu preciso, eu faço uma dobrinha rápida e tenho aqui os meus dedos livres de novo. Essa receita é uma receita muito econômica. Eu usei 2 novelos da lã Cuba, de 40 gramas. A cor é a 6040. Usei a agulha número 4. Mas eu fiz essas duas peças e eu usei o primeiro novelo todo e o segundo só foi um tantinho. Ele tá praticamente inteiro aqui. Tá? Então rende muito. Eu usei o ponto barra 1 por 1 e ponto meia. Por isso que eu usei uma lã mescla, no caso aqui um degradê. Porque usando um ponto simples, com uma lã com uma cor especial, valoriza muito a peça. Este é um modelo unissex. E o tamanho dele é para uma mão de 17 centímetros. Daqui, aqui, até a ponta dos dedos. Daqui, aqui 17 centímetros. Quer dizer que é uma mão tamanho médio, né? Ela é bem elástica. Então, pode servir até para quem tem a mão um pouquinho maior. Ela simplesmente você vai ter que aumentar aqui o tamanho da sua barra, né? Escolher o modelo que você deseja, se é aqui ou aqui, e fazer o correspondente. Vamos lá fazer? Aqui eu tenho as duas peças prontas. Ela tem uma costura lateral, uma costura no polegar. Ela foi feita em 2 agulhas. O caimento é excelente. O polegar, né? O aumento do polegar aqui fica assim, sem buracos nenhum. Muito macia de usar, muito gostosa de usar. E eu já peço a você, se você gostou desse trabalhinho, você me deixa um like e se inscreve no meu canal, tá bom? Vamos lá fazer. Eu montei 44 pontos com a agulha 4 e fiz 10 centímetros em barra 1 por 1. Aí eu troquei o ponto por ponto meia. Fiz 1,5 centímetro em ponto meia. Agora eu vou dividir o trabalho em 2 partes para começar a fazer o polegar. Eu dividi o lado direito com 21 pontos, deixei 2 pontos centrais e mais 21 pontos do lado esquerdo, com 2 marcadores entre um lado e o outro. Agora eu vou começar os aumentos, que vão ser sempre feitos pelo direito. O primeiro ponto
de aumento, eu vou passar o primeiro marcador. Vou pegar uma agulha auxiliar e vou pegar este lado do ponto abaixo. Tem esse ponto aqui, ele se formou aqui. No ponto de baixo, eu pego um lado dele com uma agulha auxiliar. Vou colocar ele na minha agulha esquerda, formando uma alcinha. Deixo o meu marcador aqui. Eu fiz essa alcinha, então imediatamente eu faço um ponto meia. Trabalho os outros dois pontos centrais em meia. E antes de passar o segundo marcador, eu também vou fazer um aumento. Vai ser aqui. Aqui é onde termina o meu ponto, vai ser na carreira de baixo. Eu vou pinçar. Aqui. Eu vou pegar um lado daquele ponto, vou colocar ele na agulha. Tá vendo? E aqui eu faço um aumento em meia. Passo o marcador, vou trabalhar todos os pontos em meia, virar meu trabalho, fazer todos os pontos em tricô e somente pelo direito eu vou aumentando esses pontos centrais aqui até ter 16 pontos entre os dois marcadores. Eu vou fazer mais uma vez o aumento para não deixar dúvida. Aqui. Terminei meus 21 pontos, passo o marcador. Agora, com uma agulhinha auxiliar, eu vou pegar um ponto aqui, este ponto aqui, tá vendo? Vou colocar ele na minha agulha auxiliar, na minha agulha esquerda. Tá vendo que ele fica parecendo uma alça? Aqui você faz um ponto meia. Já fez um aumento. Vai trabalhar os outros pontos que estão entre os dois marcadores. E antes de passar esse último ponto, esse último marcador, também tem que fazer um aumento. Deixa eu pegar aqui. É neste ponto aqui. Coloca ele na agulha esquerda. Tem um fiozinho a mais aqui. E aqui faz um aumento. Passa o marcador. Vai fazer os 21 pontos. Dos pontos à esquerda. Então, aqui, de 2 para 4, de 4 para 6. Vai fazendo esses aumentos, sempre pelo lado direito, até sobrar 16 pontos aqui. Entre um marcador e o outro tem que ter 16 pontos. O avesso não tem aumentos.
Você vai acompanhando os pontos, fazendo ele em tricô. Aqui eu já fiz todos os aumentos para o polegar. São 16 pontos. Eu terminei de fazer o último aumento aqui. Vou virar, trabalhar esses 16 pontos em tricô, virar novamente e começando aqui, eu vou fazer 2 centímetros de barra 1 por 1 e arrematar. Aqui eu já fiz os 2 centímetros de barra 1 por 1 e você vê que eu não precisei nem tirar pontos da agulha para poder fazer, dá para trabalhar seguido. Agora eu vou fazer o arremate. Primeiro ponto eu faço em meia. O segundo ponto tá em tricô, eu faço em tricô. Venho no ponto que já estava na agulha direita e derrubo. Ponto seguinte é meia, eu faço ele em meia e venho, pego o ponto que estava e derrubo. Está em tricô, faço em tricô. Pego o ponto que já estava na agulha e derrubo. E vou fazendo assim até terminar de arrematar todos os meus pontos. Vai arrematando. Depois que eu arrematar todos esses pontos, quando eu fiz a última carreira de aumentos, eu comecei aqui, fiz os 2 últimos aumentos e comecei a trabalhar aqui. Então eu interrompi e não fiz este lado de cá. Então agora eu vou ter que colocar o fio aqui, o fio que eu cortar daqui, deixando uma sobra porque eu vou costurar. Eu vou colocar o fio aqui, terminar a minha carreira em ponto meia. Coloquei meu fio novamente aqui e terminei a minha carreira do lado esquerdo, os 21 pontos que precisavam ser feitos, que eu tinha deixado à espera, porque eu estava terminando aqui o polegar. Agora, eu vou trabalhar com todos os 42 pontos, sempre em ponto meia, direito em meia, avesso em tricô, por 3,5 centímetros. Eu já acabei de fazer 3,5 centímetros em ponto meia, agora eu vou fazer 4 centímetros em barra 1 por 1, mas eu quero reduzir um ponto. Eu tenho 42 pontos aqui e eu quero ficar com 41. Então, nesta primeira carreira de barra 1 por 1, eu vou fazer uma redução. Ficando com 41 pontos. Eu posso fazer essa redução ou no começo ou no final da carreira. Aqui eu posso fazer essa redução, 2 pontos juntos em meia, e o resto dos pontos vai ser barra 1 por 1, por 4 centímetros,
e depois arrematar. Aqui está a peça toda tricotada. Esta luva aqui, ela tem 4 centímetros para os dedos, quer dizer, só aqui metadinha. No polegar também é 2 centímetros. Se quiser fazê-la inteiriça, né? Então vai fazer o dobro, 8 centímetros aqui e 4 centímetros aqui. Agora eu começo costurando o polegar, fechando essa abertura aqui e por fim a lateral. Com essa mostra de tricô, eu vou mostrar como faz a costura. Esta costura é uma costura fininha, ela não deixa a borda por dentro e ela é fácil de fazer. Eu coloco direito com direito. Aqui no comecinho, meu fio aqui, eu encaixo aqui por baixo da correntinha, parece uma correntinha a borda. Eu coloco passando por baixo dela. Depois eu venho e entro aqui por cima desta correntinha. Assim eu fecho, parecendo uma continuação da correntinha. Agora aqui eu faço assim. Nessa minha borda, ela fica assim. Pelo lado do avesso, dá para ver melhor. Ela fica parecendo uma alça e depois aqui é um nozinho. Uma alça e um nozinho. A gente vai trabalhar com isso para fechar. Então eu tô aqui com o meu fio na parte que seria na parte de baixo, vamos dizer assim, parte de cima, parte de baixo. Eu coloco a minha agulha nessa primeira alça e vou procurar o primeiro nozinho, que é bem na borda, e coloco de baixo para cima. Agora eu venho ao contrário, de cima para baixo. Eu coloco na alça de cima e encaixo na bolinha de baixo. Aqui a bolinha. Ela é mais visível no avesso do que no direito, mas pelo tato a gente consegue perceber. Aí eu desço. Novamente eu pego de baixo para cima na alça e vou na bolinha de cima. Passo. Agora na alça de cima para a bolinha de baixo. Passo. Na alça de baixo para a bolinha de cima.
na alça de cima para a bolinha. De baixo. Agora que eu dou uma ligeira ajustada para ver já como vai ficando. Eu vou fazer essa amostrinha e já mostro o resultado. Aqui está a amostrinha costurada. Você vê que ela fica uma costura muito boa. Ela fecha bem. Foi fácil de fazer, ela é bem simples. E esta costura é muito boa para luva, para roupa de bebê, para meias, porque ela não deixa volume dentro, na parte interna dela, né, no avesso. Você vê que tem um relevo muito pequeno, não interfere no toque. E você tem todo o seu tamanho, você não tem perda de tamanho porque sobrou bordas aqui dentro. Ela é ligeiramente diferente, mas ela não destoa com o resto do seu tricô. Inclusive, se você fizer um trabalho com ponto arroz, por exemplo, aí essa diferença fica praticamente imperceptível. Eu fiz a amostra nessa cor porque eu achei que dá melhor visibilidade do que fazer com esse mescla. Às vezes a lã mescla, ela interfere um pouquinho para você ver certos detalhes. Então agora, usando essa técnica, eu vou costurar tanto o polegar como toda a lateral. Depois que eu fechei o polegar, eu vou colocar o fio para dentro e procurar fechar esse buraco pelo lado do avesso. Eu vou procurar usar essas bordas aqui de um lado e do outro lado para poder fazer a costura. Então eu passo o fio por aqui. E procuro onde é possível fazê-lo no outro lado. Passa aqui. Por aqui. Vai trabalhando devagar, tentando fechar, mas sem forçar a costura. De um lado para o outro. Se precisar, volta.
tentando dar uma cobertura, mas sem fazer volume. O resultado é pro lado de fora, né? Pelo direito. Parece que fechou bem. Então, aqui agora é dar o arremate. Aqui eu passo por uns fios. E volto um pouquinho. Eu gosto de dar um arremate desses fios meio longo, porque a gente movimenta a peça para a costura não abrir. Vou fazer o arremate dessa sobrinha aqui. Inclusive, eu tô vendo aqui que tem esse ponto meio aberto. Eu já aproveito ela também e dou uma trançadinha nela aqui e também já fecha. E em seguida finalizar o lado. Aqui eu tenho a peça pronta, totalmente costurada. O acabamento dela fica muito bom. Ela tem um excelente caimento. Você vê aqui o aumento do polegar. Não tem buraco nenhum. É um aumento muito simples de fazer e fica excelente. O acabamento aqui também fica perfeito. Não tem volume, não atrapalha seu movimento. Agora basta ver o tamanho que você quer fazer. Lembrando novamente que esta aqui é uma meia para meio dedo. Tem 4 centímetros aqui e 2 centímetros aqui, depois que eu faço os aumentos do polegar, 2 centímetros de barra 1 por 1. Este aqui que é a longa, é a versão longa, 8 centímetros aqui, 4 centímetros aqui. O tamanho da barra dos dedos é de sua preferência, maior ou menor. Aqui está a luva pronta, toda costuradinha. É uma costura fininha, discreta, não tem volume por dentro. Agora é só fazer a segunda peça igual, porque a receita serve tanto para a mão direita como para a mão esquerda. A receita vai estar disponível na minha página do Face. Então, na descrição desse vídeo vai ter um link para lá. Obrigada por ter assistido e um grande abraço.